está de volta, estamos aqui com um bate-papo com os nossos comentaristas no intervalo e lembrando sempre de portas abertas aí para vocês. Deixe seu recado, mande seu oi aqui pro Pode Entrar, fique à vontade, nós estamos sempre de portas abertas. Agora, para falar sobre a CISPA, W. Gabriel. Gabriel, chama de Gabriel só, né? Ok. Gabriel, é grande. Bem-vindo, obrigada aqui por ter vindo aqui ao Pode Entrar. A gente faz tempo que eu estava tentando falar com você, ver se vinha. Interessante, Gabriel, que você tem um perfil assim bem específico, na minha opinião, porque é um garoto novo que fincou o pé nesse mercado de tecnologia, mas foi logo atrás de se especializar, o que muita gente está fazendo hoje, né? Porque hoje a gente está num momento aí meio que de boom aí das pessoas entendendo o que é mídias digitais, querendo trabalhar nisso. O mercado está bem movimentado. Isso, tá. Eu comecei nessa área há um pouco mais de 10 anos, né? Comecei a estudar essa área, comecei a trabalhar nessa área e isso foi muito bom. Porque a proporção que eu fazia a parte prática, né, e aí começava com construção de sites, construção de banners, né, eu quis entender um pouco mais de cibercultura. Você é publicitário? Sou publicitário de formação, né, na graduação, especialista em tecnologias digitais e educação e mestre em marketing e administração, né, pela Universidade Federal. E essa carreira foi sendo traçada aos pouquinhos mesmo, né, com prática e teoria sempre alinhado. Legal, vamos falar aí da CISPA, né? Quando eu falei com o Marcelo, ele disse, é o mesmo da sopa, né? Aí, primeiro, vamos entender o que foi a sopa, o que é a sopa, a CISPA é o melhoramento, o aprimoramento da sopa, explica um pouco pra gente. Para que a gente não demore muito nessa explicação, vamos pegar todas elas, né? Essas últimas que foram tão mediatizadas aí, né? A gente vai ter a sopa, a gente vai ter a ACTA, a gente vai ter a CISPA agora, mais recentemente. E no Brasil, Lei Azeredo, né? Que também foi bem... também tem a PIPA lá nos Estados Unidos, aí aqui a Lei Azeredo, Marco Civil, Regulatório da Internet, agora mais recentemente, né? A lei mais recente da Carolina. Bem, o que são essas leis, né? É uma tentativa que o governo faz de tentar, de alguma forma, regularizar a internet. Colocar algumas leis, algumas facilidades do governo poder trabalhar no combate aos cybercrimes, no combate aos cyberataques e por aí vai. Então, nessa tentativa, ele cria, né, uma série de regulamentos, ou propõe, né, no caso, no nosso caso aqui da conversa, né, ele propõe uma série de regulamentações na tentativa de se antever a esses ataques, se antever a esses possíveis crimes digitais, né, porque até então estava muito deserta, essa área estava muito deserta, né, não tinha uma regulamentação que ele pudesse respaldar. Ainda está um pouco, né? Fala, Camilinha. Na verdade, assim, na tua opinião, né, todas essas leis, elas estão realmente cumprindo o papel delas, assim, no que elas se propõem, porque, assim, a gente sabe que até então todo o crime da internet eram usadas as leis, né, que já existem, dano moral, até tudo isso podia ser comprovado ali também por meio da internet. Agora estão realmente buscando essas leis mais específicas, mas elas estão atendendo mesmo a demanda, a essa evolução, a rapidez, o que eles têm apresentado realmente está cumprindo aí? Olha, eu confesso que o que a gente comenta, né, inclusive no mercado, é que elas estão ensaiando uma construção de regulamentação. Então, assim, a gente já avançou muito, mas sempre que se avança, a gente precisa refletir se aquele avanço não acaba sendo prejudicial. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, propuseram uma regulamentação completa, e essa regulamentação, os grupos de direitos autorais, os grupos de direito à liberdade, enfim, eles estão combatendo essas regulamentações com receio de que o governo, no que tange à internet, se torne autoritário. Então o governo tem que voltar às leis, tem que rever, tem que conversar novamente. É por isso que eu acho que a gente está ensaiando, né? Mas, por exemplo, o Código Civil é usado para muita coisa que existe aí na internet hoje. Na ausência de leis específicas, a gente vai para as tradicionais. Isso é fato, tem que ir para algum canto, né? É o que se faz hoje, né? Muito. Isso, tem que ir para algum canto. Agora, por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de cybercrime em que os dados estão no servidor de hospedagem daquele site, ou de um site de rede social, que tipo de lei pode me respaldar para pegar aqueles dados? Talvez o trâmite burocrático faz com que demore muito e acaba que o ataque acontece. A polícia não consegue se antever porque o processo burocrático para a liberação desses dados é longo e aí perde o time, né? É por isso que se busca leis específicas que agilizem esse processo. Marcelo, como o Gabriel falou e como a gente escuta muito falar, inclusive aqui no Pode Entrar, a gente sempre traz isso, Adriano Macedo sempre traz essa questão. Existe a sociedade, de uma forma geral, como também alguns pensadores de tecnologia, de cybercultura, são contra todas essas leis que venham a justamente
Qual é a palavra que tentar você regulamentar, né? Isso, tentar regulamentar a internet. E quando eu falei com você, você falou da sopa. A tua opinião, assim, o que você acha disso? Você acha que realmente é perigoso? De um ponto de vista, assim, a internet não pode ser uma terra sem lei, né? E isso tem sido até maléfico em certo ponto, porque a pedofilia se capilarizou muito hoje em dia pela internet, mas no caso da CISPA, pelo que eu tenho acompanhado, tem uma crítica sobre ela poder corroer o direito à privacidade, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. A CISPA, especificamente, né, falando aqui de CISPA, ela se propõe a ser uma regulamentação cibernética de inteligência da informação. Então, o que essa regulamentação ela quer fazer? Vamos olhar assim nos melhores mundos, né, no mundo ideal, né? Ela quer fazer uma troca mais facilitada de informações entre a iniciativa privada e o governo para combater cyberataques. Então, eles querem se antever. Por exemplo, se a gente tem um cyberterrorista se movimentando numa rede social, por exemplo, como o Facebook, em que tem lá toda a política de privacidade deles, o governo quer se antever a esse cybercrime, né, para que ele possa diluir esse cybercrime, enfim, combater de alguma forma. Onde isso deixa de ser o melhor dos mundos, né? Aí entram os grupos que prezam pela liberdade da internet. Uma vez que eu dou esse poder ao governo de fazer essas trocas mais facilitadas com a iniciativa privada, sem necessariamente uma ordem, né? Exatamente, uma tirando ordem, o juiz uma do meio, autorização né? jurídica. Quando eu dou esse poder, eu posso estar abrindo uma porta até para governos ditatoriais na internet. Por exemplo, um governo ele tem um opositor político. Eu quero saber o que o opositor político está fazendo. Isso é uma possibilidade, eu não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas diante da possibilidade, os grupos de direitos à liberdade, eles combatem esse tipo de regulamentação porque abre um precedente, né? Camila, parece mais perigoso ou saudável, assim, tu acha? Bem, eu acho mais perigoso, assim, porque a partir do momento que se começa a liberar, pode ser usado de uma forma equivocada. Acho que a privacidade ainda deve ser resguardada, que de qualquer forma, se é para combater cyberterroristas ou qualquer outro tipo de crime, enfim, que se busquem outros mecanismos e ferramentas, mas que tentem preservar a privacidade, porque eu acredito que ninguém, pode-se começar até entrando em vigor uma lei dessa, pode realmente começar a cumprir o seu propósito, mas depois de algum tempo podem acontecer aí, vamos dizer, desvirtuações, né? E acabar prejudicando a privacidade de quem de repente não tem nada a ver com a situação. Por exemplo, essa definição de cybercrime já é bem abstrata, né? Por exemplo, se eu baixo uma música num portal em que o autor não é remunerado, né? E nem autoriza? Ou nem autoriza, é um cybercrime. Em tese, em conceito, seria um cybercrime. Então, a partir disso, eu poderia ter minha vida investigada, meus e-mails, o que eu baixo, os sites que eu visito. Eu particularmente acho bem perigoso também, assim. Eu acho que tem que ter um amadurecimento. Eu não sei se o mundo, né, tá amadurecido pra gente abrir as portas pra eles entrarem porque cada continha dessa é privado mesmo. Seu e-mail é privado, seu Facebook é o que você, né? Óbvio que existe, de repente, um pensamento positivo, né, dos governos, mas realmente é perigoso. Nós temos aí uma manifestação que o Anonymous fez, né? Fala um pouquinho do Anonymous, pessoal, saber o que é. Tá certo. O Anonymous é um movimento, né? Um movimento, digamos assim, não declarado, né? Enfim, o nome dele já fala muito disso, né? Cujo símbolo é a máscara, que inclusive faz referência a um filme, né? Que é o V de Vingança, um filme, inclusive, eu recomendo, né? Eu recomendo que as pessoas assistam, porque é bem intrigante, né? Faz você pensar, inclusive, nas estruturas governamentais e midiáticas. Que promove defesas não só de liberdade de expressão, de liberdade na internet, mas também de N fatores, inclusive ambientais também, sempre que envolvam tecnologia. Exato. Eles fizeram uma manifestação dia 22. Que deu muito efeito, inclusive, na Corte Americana. Essa manifestação que eles fizeram... Toda pela internet. Isso, essa organização que eles fizeram na internet fez um efeito na Corte Americana, porque hoje a CISPA, por exemplo, ela está ali no Senado. Mas já há uma inclinação do governo, tanto do Senado quanto do Obama, de não aprová-la. Por quê? Principalmente pelo estado atual que o Obama está, né? Ele não vai querer mexer numa coisa negativa, né? Midiático para ele, né? E o Senado talvez também não queira mexer nesse vespeiro aí.
Então já há uma inclinação em não aprovar. Ok, W. Gabriel, obrigada pela presença. Vocês têm mais alguma dúvida? O nome, porque W. Gabriel. Como assim, é William? Washington? Ou é pela internet, né, o W. Eu adoro essa pergunta. A explicação é interessante, se ele gosta A da pergunta. explicação, não, eu adoro essa pergunta porque eu tenho uma resposta pronta. A explicação está em wgabriel.net. Então, o pessoal pode acessar wgabriel.net. Tem lá, eu sou profissional de marketing, nos né? bastidores, Até o pessoal do bastidor achou curioso, né? Pra poder chamar, visita pro site, senão pode ser um cybercrime. Tô brincando, Então, Gabriel. tá lá, faz parte do meu nome, né? Tá. O meu primeiro nome, na verdade, é uma referência ao meu pai, né? O nome do meu pai. Mas é primeiro teu nome, tá? W. Gabriel? Isso, é o meu nome mesmo. E aí eu tive um amigo de faculdade, meu amigo hoje em dia, que é o Humberto Leite, estudou comigo na UFC. E ele disse que tinha muito Gabriel na faculdade, né? Cara, tem Gabriel demais, a gente consegue distinguir quem é quem, né? Pelo nome. Já que você tem, aí falou meu nome, né? Vamos resumir, você trabalha com internet, então vai ficar W. Gabriel. Bom, tudo. Perfeito, cara, perfeito. Se isso vira moda, hein? Porque também Não, eu transformei numa marca, né? Profissional de marketing, né? Seu Andrade, P. Ramalho. MK. Olha aí, não. Foi legal. Nome de artista, né? Deixa seus contatos, Gabriel, pra gente, então. Bem, wgabriel.net. Lá tem meus cursos, lá tem algumas dicas, inclusive sobre a CISPA. Eu escrevi um post, é o último post que eu escrevi lá. Tá bem legal, eu falo das opiniões, dos riscos, dos preconceitos que se tem sobre marcos regulatórios. Falo sobre anônimos também, então tá bem interessante o post lá. Os cursos que eu lancei recentemente, tem cursos em algumas faculdades, tem curso na universidade que eu dou aula. E lá tem meu telefone, meus e-mails, meus contatos em redes sociais também. Bacana, então, obrigada pela presença. Obrigado, tá? Poliana. Vocês dois continuam com a gente. Agora um breve intervalo.